energia, sua luz para todos nós. Vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos por alguns instantes somente. E quando eu digo de fechar os olhos, é para que nós deixemos as nossas preocupações, as nossas dores, até as nossas alegrias, do lado de fora, para sermos agora somente discípulos de Jesus, para podermos ouvir a palavra e aprender do amor do Cristo para com todos nós. Que a noite de hoje seja de muita paz e de muita alegria para todos, principalmente para mim que retorno a essa casa. Como diz o seu Gui, há muito tempo que eu não vinha, mas me sinto muito feliz aqui. Sempre fiz parte dessa casa por muito tempo, estudava nas segundas-feiras à tarde com um grupo de senhoras, jovens naquela época, e que hoje foram embora de Limeira, algumas desencarnaram, outras permanecem aqui trabalhando. Que Deus nos abençoe na noite de hoje. A importância do centro espírita. As pessoas não fazem ideia de como é montar um centro espírita. É a coisa mais difícil que tem. Essa casa tem 106 anos. Muito mais difícil ainda foi a fundação dessa casa. Porque há 106 anos atrás, nós espíritas éramos discriminados. Éramos pessoas que mexiam com os demônios. Até hoje, né? Tem muita gente que fala isso. E, por lei, nós não poderíamos montar centros espíritas. Então, eu trouxe aqui a primeira casa espírita do mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Lá, como aqui, foi muito difícil. Foi bastante trabalho para o nosso querido Allan Kardec. Ele passou por diversos reveses, principalmente dos padres, dos bispos da época, que tentavam de todo jeito segurar que a doutrina espírita continuasse. Então vamos ver como é que foi a formação da Casa Espírita Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eu não sei se eu vou fazer certo. Fiz. Então tá aí. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro espírita oficialmente legalizado, porque os outros talvez fizessem algumas reuniões mediúnicas que estavam pipocando naquela época, não só na França, mas em toda a Europa e principalmente nos Estados Unidos também. Mas ele foi que legalizou pela primeira vez, foi o primeiro. Foi fundado em 1º de abril de 1858 por Allan Kardec, que foi escolhido por aclamação como presidente. Eu trouxe isso porque eu quero fazer a diferença daquela sociedade com essa casa espírita, ou com todas as casas espíritas atuais. O objetivo era o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas, suas aplicações morais, físicas e psicológicas. Vejam bem, naquela época, com todo o trabalho que ele tinha, ele ainda fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com o único objetivo de poder continuar estudando o espiritismo. Então, era um laboratório naquela época. Serviu para isso. Ele precisava dos seus médiuns para fazer as perguntas para os espíritos. E os espíritos respondiam para ele, por intermédio do médium. O que ele fazia? Ele pegava a pergunta, escrevia carta para todos os pontos de mediunidade que ele conhecia, fosse na Itália, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra,
que foi um polo importante também em Inglaterra, ele mandava carta com a pergunta que ele tinha feito aos espíritos na reunião mediúnica do Centro Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas. E essas cartas chegavam com a resposta. Quem assistiu o filme Allan Kardec viu uma cena, o correio chegando, o carteiro chegando com mansidão, né? Aquele monte de cartas, que eram as respostas. Nós não conseguimos entender por quê. Eu falei, mas para que tanta carta, né? Depois que eu fui estudar, que eu vi que essas cartas eram as perguntas que ele fazia para os outros grupos mediúnicos. E como o centro dele era o laboratório principal, era ele quem fazia a pergunta. E os espíritos respondiam. Quando chegavam essas respostas, ele compilava. Aquela que batia, ou aquela que era aproximada à resposta melhor, né? Vamos dizer assim, aquela que vinha com mais número de respostas iguais, ele então compilava. Ou seja, ele colocava no livro apropriado dos espíritos, dos médiuns, do Evangelho. E foi assim que ele fez o Pentateuco, depois de ter montado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Começou muito empiricamente na casa dele e depois ele fez o Centro Espírita ser um laboratório para ele poder estudar. Ele era minucioso, era cri-cri pra caramba. Então, ele tinha essa possibilidade e viu, né? Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, era mesmo na carta, né? Muitas vezes, quando ele tinha muita dúvida, ele saía de trem, que não são os trens balas de hoje que tem na Europa. Era um trenzinho. Ele saía da França para a Itália, da França para a Espanha, ia durante a noite, viajava a noite toda para poder conversar com o médium de um outro país ou de uma outra cidade. Isso nós não sabemos. Essa dificuldade que ele teve para montar a doutrina espírita, nós desconhecemos. Nós sabemos mais ou menos, né? Mas foi exatamente isso que ele fez por anos. Então, ele fez essa fundação e o patrono espiritual era São Luís, que a gente vê muito no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas notificações do Espírito São Luís. E as reuniões eram na casa do Allan Kardec, que ficava na Rua dos Mártires, em Paris. E eu bati errado. Eu sabia que eu ia fazer isso. Sou um caos. No livro Obras Póstumas, Kardec conta que a entidade surgiu na necessidade de acolher o crescente número de adeptos que vinham participar das reuniões regulares realizadas em sua casa, às terças-feiras. Os participantes propuseram alugar um cômodo apropriado para comportar tal trabalho importante. Então, fazia-se necessário, porque como ele era cri-cri, ele só saiu da casa dele, que era uma reunião particular, e só fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas quando ele conseguiu a licença para tal. Antes não fez. Então ele pediu que legalizasse, que era realmente importante, que a casa dele era pequena e estava com muita gente, com muitos médiuns, com muitos adeptos que queriam ver, muitos curiosos que queriam assistir às reuniões mediúnicas. E ele, então, resolveu alugar uma casa. Mas antes, ele pediu para o prefeito da polícia e depois a autorização também foi dada pelo ministro do interior. Só então, ele mudou para o Palais Royal. Palais Royal é essa construção que a gente está vendo aí, que existe na França. Ela tem, na parte de baixo dela, onde aparece, tem muitas lojinhas. Eram e é, até hoje. Quando você quer alguma coisa
em Paris que seja antigo, você vai no Palais Royale. No Palais Royale. Lá você encontra tudo, relógio de cuco, relógio de parede, aquelas coisas antigas que tem, né? Ternos antigos, panos, né? Aqueles panos de frio, aqueles agasalhos de frio, tem muito nessas lojinhas todas. E ele então alugou uma dessas lojas, que era maior do que a casa dele, na Galeria Valois. Ela ficou pequena também. E aí ele voltou, no próprio Palais Royale, ele foi para a Galeria Montpensier. Depois disso, ele conseguiu comprar a casa dele, que é essa casa mais branca, ali bem no meio. Não a primeira nem a última, é a do meio. Chama-se Passagem Saint-Aigné. Ele comprou essa casa, ele morava no primeiro andar, e aí ele fez a sua imprensa para poder fazer os livros, e ele fazia as reuniões também nesse lugar. Essa casa ele conseguiu comprar, para ser dele mesmo, né? Só que ele fez uma coisa, como estava todo mundo querendo saber o que era o espiritismo, o que era aquele troço, né? Aquela coisa que estava estourando, e por quê? Não que ele estourasse, mas que os próprios padres, os presbíteros, os evangélicos não, esqueci o nome, que eram na época presbíteros, né? Atacavam muito ele. Então as pessoas queriam saber o que era. E aí ele fez como guia o seguinte, que se fosse algum convidado, que fosse previamente apresentado por um membro. Então, se eu quisesse chegar lá e falar assim, quero assistir, não tinha isso. Eu tinha que conhecer alguém lá de dentro que me apresentasse previamente, se fosse convidado. Se fosse sócio, seguia um rigoroso processo de aprovação, que, entre outros critérios, exigia a fiança de 2 membros titulares, quer dizer, 2 diretores da casa, né? E conhecimento prévio da doutrina, porque ele estava cansado já de ver as pessoas entrarem, discutirem, não acreditarem, chamá-lo de farsante, de mentiroso. Então, ele resolveu impor algumas coisas que eu acho que isso foi o que fez com que nós, do Centro Espíritas, que fomos ou somos diretores de Centro Espírita, exigimos que no grupo de mediunidade, no dia do trabalho de mediunidade, as pessoas não assistam. Porque nós já vimos por Allan Kardec que ele sofreu demais com as interrogações, com as coisas que falavam para ele. Então, o grupo mediúnico de quase todas as casas espíritas que trabalham dentro de processos rigorosos, não é aberto ao público. Fica somente as pessoas que são médiuns, mais o dirigente, mais o doutrinador, porque são pessoas que supostamente conhecem a doutrina espírita e que se colocam à disposição desse trabalho. É por isso que a casa espírita hoje é diferente daquela época. Era laboratorial lá, naquela época, hoje não. Hoje é um hospital de almas. É um hospital, gente, nós estamos num hospital. Tanto estamos que ela falou que logo que nós entramos já começa o tratamento. É o tratamento espiritual que todos nós estamos tendo nesse momento, graças a Deus. Mas por que hoje as pessoas vêm ao Centro Espírita? É uma pergunta que a maioria de nós quer saber. Por que aquela pessoa vem ao Centro Espírita? Vem porque está infeliz? Vem porque tem problema? Vem porque perdeu um ente querido?
vem por curiosidade. Muitas vezes alguém traz, né? Fala, lá é legal, você toma um passe, você melhora. A pessoa vem. Mas nós, a maioria de nós, tenho certeza disso, chegou ao centro espírita numa profunda melancolia. É uma tristeza, eu digo era uma tristeza, porque para mim, graças a Deus, já passou essa fase da melancolia. Era uma melancolia que a gente não entendia por que sentia aquilo. Estava tudo bem. A casa estava indo bem, a família, o trabalho estava indo bem. Por que as coisas enrolavam na mente da gente e nos deixavam muito sentidos, com uma tristeza profunda, muitas vezes, a hora que a gente acordava, com aquela vontade de continuar na cama e dizendo assim, mas o que eu estou fazendo aqui? E então, nós vamos nos reportar a Jerusalém, onde um jovem muito bonito, de extrema beleza, muito bem vestido, anda cabisbaixo pelas ruas de Jerusalém. Uma melancolia infinita, uma tristeza, e ele mesmo dizia, não sei porquê, por que é que eu me sinto assim? Por que eu estou infeliz? Eu tenho tudo. Aquela tristeza tomava conta dele de tal forma que ele não entendia. Continuava pensando, eu sou judeu. Eu tenho poder dentro da comunidade judaica. Me deram o direito de perseguir os cristãos. Porque os cristãos são pessoas de má fé. Pessoas que não aceitam o Deus como nós judeus aceitamos. Então eles têm que ser exterminados. Acabei de dar permissão para que fosse torturado um cristão, para eu saber aonde está Ananias. Porque eu preciso terminar com ele, porque ele é um dos cabeças. E quando ele fala, diz que converte almas. E eu preciso acabar com ele. Correndo vem um soldado e diz, Senhor, sabemos onde Ananias está. Ananias está em Damasco. O Senhor quer ir quando para lá? Ele disse, agora. Atrele meu cavalo, aprontem-se e vamos a Damasco. E assim foi feito. Saiu ele com 4, 5 soldados para irem a Damasco caçar. Era a palavra certa, Ananias. E lá foi ele. Viagem longa. Quando ele estava no portão de Damasco, ele viu uma luz muito forte. O cavalo deve ter visto a luz também, porque o cavalo se assustou e empinou e ele caiu no chão. A luz era tão forte que o cegou. Porém, com a visão espiritual, ele percebeu a figura do mestre, que lhe disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ele não teve palavras. Simplesmente disse assim, não sei, mas por que, Saulo, fazes isso? E ele virou e disse, Senhor, o que queres que eu faça? Naquele momento, Saulo passou a ser Paulo. E então, Jesus deve ter lhe dito que fosse a Damasco e ficasse em Damasco. Só que os guardas que acompanhavam ele perceberam que ele estava falando com alguém e ele, naquele choque, né,
Foi um choque que ele teve. Pareceu estar desnorteado. E os guardas não entendiam. E ele dizia: vocês não viram a luz? Vocês não viram que luz forte veio até mim e me cegou? O senhor está maluco. E conversando entre os guardas, resolveram que iam levá-lo a Damasco, colocá-lo em uma hospedagem e voltariam a Jerusalém para avisar a família dele que ele tinha ficado bilolado. E assim o fazem. Paulo vai para uma hospedaria e por 3 dias ele fica realmente bilolado, em choque das suas convicções, em choque porque ele veio para ter uma missão. Como todos nós temos, pequenas, médias, grandes, a dele era muito grande. E ele se lembrou de que ele tinha se comprometido no plano espiritual de ser o apóstolo dos gentios. Mas estava cego, biloladinho. Eis que bate a porta e entra um senhor, que naquela época não devia ser tão senhor assim, devia ter uns 40 e poucos anos, mas já era, para a época era muito senhor. É Ananias. Ananias senta-se ao lado de Paulo e conversa durante 3 dias, aplicando-lhe passes calmantes, passes curativos, até que ele retorna a ser o Saulo, né? Ou o Paulo, viria daí para frente. E começou a luta de Paulo. As pessoas têm que imaginar o seguinte: ele era judeu, conhecia as leis judaicas e lá em Jerusalém ele era honrado como um grande conhecedor das leis. Ele tinha mandado matar vários cristãos, torturado vários cristãos. E agora ele era Paulo, que não era nem judeu mais, quer dizer, era judeu, mas não com a convicção judaica. E era cristão. Os judeus não o aceitaram mais. Ficaram sabendo que ele tinha se transformado em cristão. Os cristãos também não o aceitavam. Tinham desconfiança dele, porque ele tinha mandado matar. Ele tinha sido terrível para com os cristãos. Então ele foi discriminado de todos os lados e não esmoreceu por nenhum momento. Ficou algum tempo recebendo os ensinamentos do Cristo por Ananias e resolveu em seguida ir para o deserto. Ficou 3 anos, mais ou menos, ninguém sabe exatamente o local que ele foi, mas acreditam que seja no deserto da Arábia. E ele ficou 3 anos vivendo, fazendo artesanato, tapetes artesanais que iam vender e traziam o dinheiro para ele. Esse período que ele ficou, vamos dizer assim, imberbe, serviu para quê? Serviu para ele entrar dentro dele mesmo, para ele se lembrar das obrigações que ele tinha para com o Cristo, as obrigações que ele tinha com os cristãos. E é uma coisa que nós não fazemos, entrar dentro de nós mesmos, para ver quem nós somos. Ele fez isso, 3 anos, vivendo no calor escaldante do deserto, trabalhando, furando mão para fazer os seus tapetes. Mas pensava. E reagiu levantando e dizendo: agora estou apto para fazer o meu mistério. E assim foi feito, andou por todo o Oriente, ou quase todo o Oriente, foi
pacificado, vamos dizer assim, ele teve muita luta, porque ele chegava nos redutos dos cristãos e o pessoal se afastava dele. Voltou para Jerusalém em algum momento, bateu à porta da casa de seu pai e seu pai não abriu, escorraçou-o, porque ele era cristão. Até foi andando, chegou na Espanha, da Espanha chegou na Itália, em Roma, e deu azar. Ele foi preso várias vezes, porque defendia os cristãos, né? Então ele foi preso várias vezes, mas ele não ligava. Eram momentos de reflexão para ele, eram momentos em que ele analisava o que precisava ser feito. Brigou com Pedro, discutiu com um outro discípulo de Jesus, mas era coisa normal, porque são pontos de vista em que nós, apesar de pensarem igual, tem pontos de vista diferentes. É uma coisa que acontece no centro espírita também. As pessoas têm o mesmo ideal, só que pontos de vista diferentes, da maneira como chegar naquele ideal. E às vezes dá briga. Não é diferente aqui na Igreja Católica, na Protestante, na Presbítera, em todas elas. Acontece isso, porque somos individualidades com pensamentos únicos. Ele fez também isso. Quando ele chegou na Itália, ele deu azar que Nero estava governando Roma. E aí nós temos o seguinte: Roma era uma cidade que para Nero era muito feia. As casas eram feias, as praças eram feias, eram antigas. E ele queria deixar o nome dele numa cidade pujante. O que ele fez? Botou fogo para destruir a cidade. Só que ele não assumiu. Ele disse que quem tinha feito isso eram os cristãos, que já estavam meio sendo procurados, deixados de lado pelas famílias. Nero fez isso. E quando Paulo chegou, que era já... Isso se passou muitos anos, e Nero mandou prendê-lo. Esse é Paulo. Nero mandou prendê-lo e o condenou à decapitação. No exílio, ele fez Atos dos Apóstolos, que conta a vida dele, esse Ato dos Apóstolos. Conta a vida de Paulo, não de Saulo, de Paulo. O que ele fez, como ele caminhou, qual o caminho que ele fez para chegar até Roma. E acabou que foi decapitado. Era um jovem soldado que o levou para um local que se chamava Hóstia e colocou a cabeça dele numa pedra que era própria para decapitação. O pessoal da França tem mania de decapitar, né? Qualquer coisa corta a cabeça. Agora aqui no Brasil começou também nas cadeias, né? Fazer isso. E aí o soldado que foi levá-lo era jovem. E tinha, como Paulo ficou preso muitos anos, ele tinha se ligado emocionalmente com Paulo. E ele foi responsável por decapitar Paulo. E Paulo, então, ele levanta a espada para cortar a cabeça de Paulo, mas não consegue. Bate, mas não bate com força, bate devagar. E aí Paulo diz para ele: eu tenho lutado o bom combate. Faça você a sua parte. Que eu não me importo, porque eu já não vivo. Quem vive em mim é Cristo. Cristo vive em mim. E o soldado teve, então, a facilidade, né, de cortar a cabeça de Paulo. Por que eu contei essa história? Porque as pessoas acham que Paulo foi ele já estava acostumado, era
para ele fazer isso, era uma missão dele. Nenhum de nós vai conseguir fazer isso. Nenhum de nós vai conseguir enxergar Jesus. Nos dias de hoje, nós precisamos enxergar Jesus para saber que Ele existe. Será que Ele não está aqui? Nesse momento em que nós nos reunimos em Seu nome, falando do Seu apóstolo preferido, falando do apóstolo dos gentios que esparramou a notícia da bem-aventurança de Jesus, da vinda dele. E nós achamos que não. Nós achamos que nós não temos condições psicológicas, emocionais. Gente, esse homem sofreu pra caramba e não esmoreceu. Porque ele tinha visto Jesus e Jesus tinha perguntado. Mas está na hora da gente perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Ele está conosco durante todo o tempo. Ele está nas nossas dificuldades e está nas nossas alegrias. Se entristece com as nossas lágrimas e se alegra com o nosso sorriso. Por que é que nós ainda duvidamos que nós não temos capacidade? Que foi Paulo? Foi ungido? Não. Foi uma pessoa com dificuldades, com amor. Ele amou uma mulher. Só não ficou com ela porque ele não sabia que Estevão era irmão de Lívia, sua amada. E mandou matar Estevão. E ainda convidou Lívia para ir ver a morte do irmão, sem saber que o irmão era irmão dela. E acabou com o noivado. Ele ficou entristecido com isso. Sofreu de amor. Sofreu desprezo da família, sofreu desprezo dos cristãos. Foi preso várias vezes. E continuou. E nós temos a facilidade de ter tudo na mão, mastigado, dentro de uma casa espírita. Não é verdade? Tudo mastigadinho, estudado, pensado pela diretoria, pensado pelas pessoas que gostam de dirigir, de fazer novas atitudes dentro da casa espírita. E as pessoas chegam, são atendidas com a maior delicadeza, com a maior fraternidade. E nós ainda não sabemos que Jesus está perguntando para nós: quando é que você vai perguntar? O que queres que eu faça, Senhor? Então, fica aqui para vocês verem essa pergunta, para cada um de vocês. Quando sentirem a melancolia, sentirem a tristeza, sentirem a perda das pessoas que a gente ama, quando sentirem alguma dificuldade, perguntar para Ele: o que queres que eu faça, Senhor, para melhorar a minha vida? Seguramente Ele vai responder: amar a seu próximo como a si mesmo. E quando ele diz amar o seu próximo como a si mesmo, ele diz então que nós devemos nos amar. Estou gordinha? Não tem importância. Estou magrinha? Também não tem importância. Estou com certa idade? Nada me aflige, porque nós temos a possibilidade de andar, de falar, de pregar, de ser melhor para os nossos irmãos. E eu fico muito feliz de saber que fazem lanche aqui, né? Já é mais uma casa que está alimentando nossos irmãos. E nós temos que perguntar: o que queres que eu faça? Uma das ideias é, por exemplo, nas noites frias, quando você for sair de carro, coloque um cobertorzinho velho no carro. Coloque uma blusa que você não usa mais, ou que está guardada faz tempo, aquela que a gente tem. Essa aqui eu gosto dela, foi da minha mãe. Minha mãe morreu faz 11 anos. E ela foi da minha mãe, eu ainda tenho. Põe ela ali, vamos agasalhar alguém que precisa.
Nós temos que ter gratidão, principalmente. Gratidão por tudo o que nós temos. Pelo sol que amanhece, ele não tem obrigação de amanhecer, mas ele amanhece. Gratidão pelo café da manhã que nós temos, porque muitos não têm. Gratidão pela família. Muitos não têm. Gratidão pelo filho danado, aquele que não escova o dente, não vai bem na escola, ou neto. Porque o temos. Pior seria se não tivesse. Se nós tivéssemos perdido esse filho. Como não pediríamos a Deus que ele voltasse e eu dizia de novo, vai escovar seu dente, porque senão eu vou passar o motor em tudo aí. Graças a Deus, nós temos tantas coisas. Comida na mesa, tantos não têm. Isso tudo tem que ser motivo de gratidão. A Deus, a Jesus. As dificuldades financeiras que o Brasil passa, o mundo passa, é uma prova terrível para tantas pessoas. Para nós também. Mas a nossa gratidão é maior do que a dificuldade financeira, porque nós temos várias coisas que muitas pessoas não têm. O dia em que aprendermos a levantar e dizer assim, Senhor, obrigada pelo sol que traz claridade ao mundo. Obrigada, Senhor, pela chuva que limpa os ares. Obrigada, Senhor, pela noite com todas as estrelas cintilando para que a noite não fique tão escura. E quando temos medo, Senhor, lá está a lua a olhar por nós, clareando um pouco a nossa vida. Quando fizermos isso, nós começamos a entender o que é ser cristão. Primeiro temos que gratidão por tudo que temos. Mas existe uma parte da parábola de Jesus que eu trouxe como ensinamento, porque eu acho importante que a casa espírita seja um hospital, sim, de almas, mas também seja uma escola. Uma escola para que as pessoas possam entender essa diferenciação entre o mundo material e o mundo espiritual. Para que nós possamos entender que aqui muitos espíritos nos rodeiam, muitos espíritos nos seguem e que nós temos sempre que estar atentos nas nossas atitudes para não sofrermos obsessões, dificuldades que não temos necessidade de passar. Então essa é a parábola do semeador. Jesus é que falou isso e foi escrito por Mateus 13, versículo de 1 a 9. Aquele que semeia saiu a semear. E enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. E vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido, em seguida a queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra, e deu frutos, alguns grãos rendendo 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Por que eu escolhi essa parábola para terminar a nossa palestra? Porque aqui está descrito os espíritas. Aqui está descrito os católicos. Aqui está descrito os presbíteros. Todos aqueles que procuram a palavra estão descritos nessa passagem. Então vamos ver. A parte da semente caiu ao longo do caminho e vindo os pássaros do céu a comeram. Quem são esses que a semente
do semeador, que é Jesus, não deu fruto. São aqueles que falam assim: minha mulher é carola, ou meu marido é carola, também vale. Ele vai todos os dias no centro espírita, na igreja católica, na presbítera, enfim, no seu culto. Eu acho tudo uma besteira. Então, a palavra do Cristo, para ele não serviu. O pássaro comeu. E ele vai esperar uma nova oportunidade, né? Para poder começar a entender. Outra caiu nos lugares pedregosos. Esse, então, a raiz, a semente caiu e deu fruto. Deu lá, a sementinha começou a abrir. Sabe quem são? Aqueles que a mulher fala assim: você anda muito nervoso, o marido. Eu falo mulher porque eu sou mulher, né? Mas pode ser o marido também. Você anda muito nervoso, muito irritadiço, impaciente. Ninguém está te aguentando. Você tem que ir comigo lá no centro espírita para tomar um passe, para escutar a palavra, para ver se você melhora um pouco. E não adianta eu ir lá e pedir por você. Você que tem que ir pedir e o marido vem. Ele vem. Ele vem uma, vem duas, vem três. Aí ele fala assim: besteira isso aí, não fiquei nem melhor, nem pior. A minha impaciência continua, a minha irritabilidade continua. Então esse é o segundo, né? Porque não tinha raiz. O que é não ter raiz? Ele não tinha possibilidade mesmo de conhecer a palavra. A cabeça dele ainda não estava virada nas palavras do Senhor. Aí veio aquele que caiu, a semente caiu nos espinheiros. O que significa os espinheiros? A minha mulher foi no centro espírita, mas eu vou fazer um happy hour com meus amigos. Porque é muito mais importante para mim eu relaxar do que ficar escutando aquelas carolas lá falando. E o espinho sufoca. Ele dá mais valor para a vida material, fútil, lazer, etc., do que a palavra do Senhor. Outras, enfim, caiu em boa terra e deu frutos. Alguns rendendo 100 por 1. Quer dizer, de uma semente deu 100 frutos. Da outra, 60. E da outra, 30. Eu achei essa parte dessa divisão que Jesus fez a mais sensacional de todas. Porque ele está diferenciando as pessoas. Existem pessoas que vêm ao centro espírita de manhã, de tarde, de noite. Ela vem de manhã para limpar a sala, porque vocês não pensam que os espíritos vieram limpar a sala aqui, porque não vieram não, viu? Nem recolheram o lixo do banheiro, nem puseram toalha limpa, nem viram se tinha sabonete, se a água estava gelando lá direitinho. Não veio, não. São as próprias pessoas que vêm aqui para fazer esse serviço. À tarde, essa mesma pessoa veio para fazer a cesta básica, na divisão da cesta básica. E à noite ela veio na palestra e no passe. Ela rendeu o dia dela 100 por 1. Outra veio de tarde e de noite. Veio ajudar na cesta básica e veio de noite também na palestra e no passe. E a outra, finalmente, veio só na palestra para escutar a palavra, tomar o passe e ir embora muito satisfeitinha. Mas Jesus nos mostra que existe essa possibilidade, que é importante tanto aquele de 100 por 1, quanto de 60 por 1, quanto de 30 por 1. E importa é que a palavra esteja germinando no coração de cada um. Esse é o motivo do centro espírita existir. É esse o motivo. Foi por isso que Paulo andou o Oriente inteiro e depois veio um pedaço do Ocidente.
trazendo o quê? A palavra, nada mais do que isso. Ele trouxe a palavra aos gentios, que são aqueles que não tinham religião, que não eram judeus, enfim. E está aqui, olha, germinou, como Jesus disse, germinou 100 por 1. Cada palavra que ele disse, ele converteu 100. Ele converteu, em alguns momentos, 60, em outros 30, não importa. E é isso que nós temos que entender, que ninguém vai pedir dentro de um centro espírita algo que você não possa dar e algo que você não possa entender. Aqui é o local em que você pode estudar, pode arguir, pode discutir, no bom sentido, e pode trabalhar. Olha que legal que é um centro espírita. Não é mais aquela casa fechada em que você só faz um trabalho mediúnico, pequeno, lidando com os desencarnados. Não, nós estamos lidando com encarnados. E também com os desencarnados, que tem alguns ouvindo. Então, essa é a minha mensagem de hoje. Que vocês valorizem o centro espírita, porque lá, em 1858, começou um trabalho com um homem diferenciado também, para poder nós estarmos aqui ouvindo a palavra que é dita pelo Senhor. Que Jesus abençoe todos nós, que tenham uma boa semana, um fim de semana aí próximo, bastante alegre, com bastante alegria, e no dia 24, é isso? Num sábado, venham assistir a palestra desse vice-presidente da federação. Não lembro o nome dele, mas lembrei do que ele é. Um abraço a todos, muito obrigada.